Olá, aqui é o Cachorrão Dev, pode me chamar de Edu, e hoje teremos uma aula sobre herança, que também faz parte da orientação ao objeto, do paradigma ao menos, né? E, bom, vamos lá, vamos criar um novo projeto. Herança, aula, herança. Beleza, né? Criar. Beleza, criou aqui o nossa classe main. Mas nós iremos aqui, ó, insert, né? Java class, e vamos criar aqui uma classe chamada veículo. Beleza. Bom, como que funciona isso aqui, né? Nós iremos criar uma classe, nós iremos chamar de classe pai. Então, veículo é a nossa classe pai. Vou até anotar aqui, ó. Classe pai. Beleza? E vamos lá, o que que tem o que que pode ter um veículo, né? Assim, vamos lá. O veículo ele tem uma cor. Pode ter uma cor, né? Então, private string cor. Beleza. O que mais que pode ter um veículo? Um veículo ele pode ter uma coisa assim que seja genérica a veículos, né? Ele pode ter um nome, talvez, uma marca, string marca. Beleza. Tamanho, né? Private, coloca double aqui. Tamanho, né? O tamanho dele. Tá bom, beleza. Vamos aqui para os métodos. Vou criar um método aqui que vai ser... Vou criar os sets, né? O setCore. Deixa eu apagar aqui, vamos usar a ferramentinha aqui, ó. Refactor. Generate, na real. Getter, insetter. Marca tudo. Beleza. Agora eu vou criar algumas coisas mais específicas. Olha só. Eu vou criar aqui o public void mover. Um veículo pode se mover, certo? Beleza. Eu vou colocar aqui, ó, sat veículo moveu. Então, quando eu chamar esse método, ele vai imprimir veículo moveu, beleza? Vamos aqui agora criar uma nova classe. Uma classe chamada carro. Beleza, tem um carro aqui, né? Um carro, meus queridos, ele é um veículo, concorda comigo? Já nessa analogia, eu entendo que você já consegue perceber uma coisa aqui. Que se um carro é um veículo, por que não usar a classe veículo para fazer um carro? Ao invés de eu criar uma nova classe carro. Algum de vocês pode ter pensado isso, não é? Porque imaginem que em vez de carro fosse uma moto. Já mudaria um pouco, não é? Poderia ter alguns atributos ou alguns métodos que um carro não tem. Então, quando a gente for falar de herança, quando a gente for falar de orientação ao objeto, tem que ficar claro que a abstração ela deva fazer sentido. As coisas devam ter uma conexão de hierarquia. Imaginem um outro cenário. Imaginem uma classe fruta. E eu quero fazer uma classe manga. Manga é uma fruta, certo? Então eu consigo provavelmente herdar tudo que uma classe fruta tem. E é justamente isso que esse conceito ele estabelece. Como assim, Edu? Bom, como que eu faço para herdar uma outra classe? Ou seja, para eu pegar o que a outra classe tem e trazer para o carro. Eu utilizo a palavrinha chamada extends. Extends veículo. Agora, vou deixar assim por enquanto, né? Vou deixar só assim. Vamos aqui para o main.
eu vou criar um carro. Carro, go, recebe new carro. Observe que se eu dar um go, ponto, ele tem get marca, tem set cor, tem os sets e os gets, tá vendo? Por quê? Porque o carro, ele herdou a classe veículo. Então, o que a classe veículo tem? Tem esses métodos e ele tem esses esses métodos, esses atributos. E eu consigo acessá-los desde que eles sejam públicos. Então, um carro ele consegue acessar set cor, set marca, ou seja, eu não preciso reescrever isso. Então, qual que é o lance disso aqui? Tudo que o veículo tem aqui, ele tem que servir para qualquer tipo de veículo. Eu não posso ter uma coisa aqui como uma coisa que só um carro tem. Por exemplo, o que tem uma coisa que só um carro tem e, por exemplo, um skate não tem? Sei lá, private string chassi. Ah, o skate não tem um chassi, ele tem uma outra coisa lá, tem uma prancha, eu não lembro. Eu não sou um manjador de skates, tá? Mas eu provavelmente imagino que um skate não tem um chassi. Então eu não posso colocar isso aqui. As coisas específicas de um carro, né? Ou seja, uma coisa que não pode ser genérica a outros veículos, eu tenho que colocar dentro do carro. Então, se eu for aqui, eu posso colocar aqui, private string chassi. Aí eu tenho aqui um set chassi, né? Set chassi e um get chassi. Agora, a minha classe veículos, ela não tem chassi, apenas a carro. Só que vocês imaginam que dessa forma eu consigo eu consigo evitar muito código aqui. Tem muita coisa que eu não preciso escrever aqui, como a cor do carro, a marca do carro, o tamanho do carro. Pode ser também o nome, né? String nome, né? Porque às vezes tem nome, né? Por exemplo, skate, eu imagino que ele não tem um nome assim, né? Tipo como Go, mas ele deve ter um nome ali, por exemplo, a marca e geralmente o nome é o chamado não de nome, né? Mas de modelo. Então a gente pode colocar modelo aqui, né? Modelo. Que quando a gente fala, tipo assim, um Gol, né? Ele é um carro da Volkswagen e o modelo dele é o Gol. Então, o modelo aqui pode ser uma boa. Pra gente herdar também aqui nos nossos public, nos nossos objetos, né? Que serão herdados. Set modelo, né? E get modelo. Beleza. Agora eu vou criar uma outra classe aqui, né, que é o skate. O skate ele também vai herdar de veículos. Ou seja, e o skate ele pode ter aqui o que um skate tem que o carro não tem ali. Tem um shape, né? Private string shape. Aí eu não entendo de modelos de shapes de skate, tá? Get shape, set shape. Olha lá, ó. Agora eu consigo criar aqui, ó, né, um carro. Um carro pode ser o Gol mesmo, né? New carro, né? Beleza. Aí Go.set is gets, né? Eu tenho aqui, ó, eu consigo acessar. E o skate, né? Skate sei lá, o skate chama de skate hip, new skate. Olha lá, o skate hip ele tem cor, marca, modelo e shape. O Gol, né, o carro aqui ele não tem shape, ó, Go.shape, não tem. O skate tem. Porque ele é específico da classe skate. Ele tem tudo que um veículo tem, mas tem também as peculiaridades dele. Beleza? Então, quando a gente fala de herança, pessoal, a gente precisa ter um contexto, a gente precisa ter uma abstração que ela seja, como fala? Ela precisa ter uma ligação entre as peças, entende? Tem que ter algo não tipo viajado, algo que não faça sentido. Tem que fazer parte da mesma semântica, tem que fazer sentido.
Então, se eu tenho um veículo, né? O que eu estendo dele é justamente que as coisas que são genéricas, que são pertinentes a qualquer tipo de veículo. Cor, marca, tamanho, deve ter várias outras coisas aqui que eu posso também colocar que são genéricas, né, que vão ter aqui em carro. Peso, né? Peso é uma coisa também, private, double peso, né? O peso é algo também que, poxa, um skate tem peso, um carro também, né? Então é uma coisa que também poderia ser. Bom, vou aproveitar o peso aqui para a gente fazer um outro estudo aqui, aprender uma coisa nova, beleza? Até agora eu apresentei para vocês os corpos, os acessos, né, aos corpos aqui do tipo público e do tipo privado. Se vocês perceberam aqui, ó, por exemplo, se eu vier aqui em skate, aqui em main, né, eu vou criar um skate, novo skate, recebe skate. Novo skate, ponto, eu tenho aqui os sets e os gets, certo? Eu tenho até o método mover aqui, ó, o método mover, que tem lá em veículos, né, esse método aqui ele também é pertinente. Agora, se vocês perceberam, eu não consigo acessar os atributos do veículo. Por exemplo, novo skate, ponto, eu não consigo acessar os atributos. Nem aqui de dentro eu consigo, ó. Por exemplo, cor, né? This.cor. Eu não tenho essa variável aqui. Pode ver até que ele fala ali, ó, cor, né? Tem um acesso privado em veículo. Ou seja, eu não consigo acessar porque ele é privado. Bom, eu vou aproveitar a variável peso aqui, né? Para mostrar um outro conceito para vocês, que é o protected. Imaginem que o protected aqui, ele é como se fosse o private. Só que com o protected eu consigo acessar herdando a classe. Por exemplo, skate que herdou o veículo também consegue acessar this.peso. Ou seja, eu consigo acessar o atributo que está protected, desde que eu herde ele, certo? Ou seja, ele serve justamente para fazer o que private faz, só que também para liberar acesso para quem está herdando a classe. Então eu crio uma classe, da qual eu sei que vai ser uma classe pai, que ela vai ser herdada por outras classes. E quando eu quero liberar um atributo para os filhos da classe, eu coloco como protected, porque eu mantenho as características de private, porém apenas para um grupo de classes, para uma família de classes. Né? Pai, filho, ali, o filho do filho que herda, né? Ele sempre vai poder acessar ali o seu atributo, né? Que for protected. O que não acontece no private, né? Eu não consigo vir aqui e dar um this.cor, porque cor é privada. Eu só consigo acessar os métodos que são públicos. Isso também funciona para métodos. Se eu quiser um método aqui, né? Public void mudar cor. Colocar só uma impressão aqui. Mudou de cor. E aqui, ó, protected. Eu também consigo acessar de fora, né? Desse ponto mudar cor. É uma forma de você conseguir passar para os seus filhos, né, para as classes filhos, as coisas protegidas, né? Ao invés de você usar private, você usa protected. Geralmente, a gente quando tem uma classe macro, uma classe pai mesmo, que não vai ter nada acima, as coisas aqui são protected. Mas isso, obviamente, não é uma regra, né? É algo que pode ser defendido pelo programador e pela ocasião que está acontecendo ali no momento, né? Às vezes é um outro contexto, uma outra coisa, e não faz sentido usar o protected, faz sentido usar o private mesmo.
Beleza? O que geralmente não faz sentido é eu ter um atributo público. Geralmente isso não faz sentido. Mas Protected e o Private é bem comum. Protected ele é usado realmente em casos de herança. Agora, quando não há casos de herança, geralmente é usado só o Private mesmo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de herança aí. E é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu joinha e até a próxima.